Ela abriu a porta do carro estacionado na rua estreita do bairro Alto, o sol de fim de tarde refletindo no para-brisa como uma lâmina afiada. Suas mãos tremiam ligeiramente ao ajustar o retrovisor, mas foi ali, no painel, que viu uma fotografia esquecida, como um segredo que escapara de seu esconderijo. Não era dela. Era de uma mulher loira, sorrindo radiante ao lado de Ricardo, com 2 gêmeos nos braços, todos vestindo roupas de praia ensolarada. No verso, rabiscado em caneta vermelha desbotada, para o meu amor eterno, Ricardo, de Sofia, Pedro e Ana. Feliz aniversário. O mundo de Maria desabou em um instante. O ar pareceu rarefeito, o barulho dos turistas ao redor abafado, como se o tempo tivesse congelado. Como ele pudera esconder uma família inteira? As chaves caíram de suas mãos, tilintando no asfalto quente, e ela se sentou no banco do motorista, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, borrando o batom que ela passará naquela manhã para se sentir viva. Um soluço escapou de sua garganta, ecoando no carro vazio, enquanto imagens de anos de casamento passavam como um filme acelerado em sua mente. Era isso o amor? Uma ilusão cruel? Maria Almeida tinha 38 anos, uma professora de literatura dedicada, com cabelos castanhos cacheados que molduravam um rosto marcado por linhas finas de riso e preocupação. Casada há 15 anos com Ricardo, eles se conheceram na universidade em Lisboa, onde ela estudava letras e ele, engenharia civil. Ele era o rapaz do interior, vindo do Alentejo pobre, com olhos escuros cheios de ambição e um sorriso que prometia o mundo. Vamos conquistar tudo juntos, dissera ele na noite em que a pedirá em casamento, ajoelhado na Praça do Rocio sob as luzes noturnas, com o som distante de um músico de rua tocando uma melodia romântica. O casamento fora simples, na igreja de São Roque, com familiares humildes amigos da faculdade. Sem luxos, mas cheio de promessas sussurradas ao ouvido. Eu te protegerei para sempre, Maria. Eles moravam em um apartamento antigo no bairro Alto, onde o fado ecoava pelas janelas abertas nas noites quentes, misturando-se ao cheiro de sardinha grelhada e ao riso distante de casais apaixonados. Às vezes, Maria parava na varanda, sentindo o vento do Tejo, e pensava que sua vida era perfeita, mesmo nas imperfeições. A vida deles era rotineira, mas Maria amava com uma paixão quieta. Ela lecionava em uma escola pública no centro da cidade, ensinando o soneto de Camões e os mistérios de Pessoa a adolescentes distraídos por celulares e sonhos adolescentes. A literatura nos salva das mentiras da vida, dizia ela aos alunos, sem imaginar quão proféticas eram suas palavras. Ricardo, por sua vez, trabalhava em uma firma de construção, viajando constantemente para projetos no Porto, no Algarve, às vezes até para a Espanha. É pelo nosso futuro, amor, justificava ele, voltando com malas cheias de poeira e presentes. Um colar de prata comprado em uma feira local, um livro raro encontrado em uma livraria antiga ou flores colhidas no caminho. Eles não tinham filhos. Ricardo sempre adiava, dizendo que ainda não era o momento, precisamos de estabilidade. Maria aceitava, embora doesse no fundo da alma, especialmente após o aborto espontâneo 5 anos antes, quando ela chorara noites inteiras, abraçada ao travesseiro molhado, e ele a consolara com abraços silenciosos promessas de um dia, seremos pais. Agora, aquela foto revelava a crueldade. Ele já era pai, mas não com ela. Guardando a foto na bolsa como uma relíquia amaldiçoada, Maria dirigiu para casa em um transe. O trânsito de Lisboa um borrão de buzinas e luzes vermelhas. Em casa, ela se trancou no banheiro, olhando-se no espelho embaçado pelo vapor do chuveiro que ligara para abafar os soluços. Idiota, murmurou para si mesma, tocando o reflexo com dedos frios, as unhas roídas de ansiedade. Lágrimas caíam, misturando-se à água da pia, enquanto memórias invasivas a assaltavam. O primeiro beijo na praia de Cascais, com as ondas lambendo seus pés e o sal no ar. As noites de amor apaixonado, onde ele sussurrava, você é minha única. As brigas pequenas sobre dinheiro, resolvidas com beijos reconciliadores. Predatório. Uma dupla vida tecida com mentiras tão finas que agora se desfaziam como teia de aranha ao vento. Naquela noite, Ricardo chegou tarde, como de costume. Ele a beijou na testa, cheirando a cigarro e algo floral que não era dela, um perfume doce, quase enjoativo, que agora fazia querer vomitar. Dia exaustivo no canteiro de obras, Maria. Vamos jantar. Ela assentiu.
forçando o sorriso que doía nos músculos do rosto, enquanto servia o bacalhau assado que preparara mecanicamente. O silêncio à mesa era pesado, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres, pelo som distante de um vizinho tocando guitarra. Ele falava de um novo projeto no porto, descrevendo pontes e edifícios com entusiasmo forçado, mas as palavras ecoavam vazias em sua mente, como ecos em uma caverna vazia. Após o jantar, na cama, ele se aproximou, as mãos quentes em sua cintura, traçando caminhos familiares, mas ela fingiu cansaço, virando-se de costas com um suspiro. Amanhã, amor, disse, sentindo o corpo dele se afastar, confuso. Dentro dela, uma fúria crescia como uma tempestade no Atlântico, ondas de raiva se chocando contra as rochas de sua alma. Os dias seguintes foram uma espiral de investigação secreta, cada descoberta adicionando camadas de intriga e dor emocional. Maria, sempre meticulosa como professora corrigindo redações cheias de erros, começou pelo celular dele. Enquanto Ricardo dormia profundamente após uma garrafa de vinho tinto, ela digitou a senha que conhecia, o aniversário de casamento deles, ironia cruel, e vasculhou as mensagens com o coração acelerado, como uma ladra em sua própria casa. Nada óbvio no WhatsApp principal, mas em um app de mensagens criptografadas, encontrou fragmentos que a deixaram sem fôlego. Saudades dos pequenos, amor, chego amanhã. As crianças perguntam por você, Ricardo. Volta logo. Beijos, Sofia. O coração de Maria acelerou, um nó apertado na garganta, como se mãos invisíveis a estrangulassem. Ela copiou os números, anotou endereços vagos em um caderno escondido, sentindo uma mistura de triunfo e desespero. Em seguida, o laptop, histórico de buscas apagado, mas ela recuperou alguns com um tutorial rápido do YouTube, dedos voando no teclado à luz fraca da tela. Voos para Porto, hotéis em Matozinhos, presentes comprados online, brinquedos coloridos, roupas infantis com etiquetas de marcas caras. Cada clique era uma punhalada, revelando uma vida paralela construída com precisão cirúrgica. Com a ajuda de uma amiga da escola, Clara, que era casada com um detetive particular, Maria aprofundou a busca, adicionando um elemento de suspense que a fazia sentir como uma detetive em um romance noir. Preciso de descrição absoluta, pediu ela em um café escondido no chiado, os olhos vermelhos de noites insones, o café amargo na língua. Clara assentiu, compreensiva, com um toque de preocupação maternal. Em uma semana, o relatório chegou em um envelope pardo, entregue pessoalmente para evitar rastros. Ricardo Mendes, 40 anos, casado com Maria Almeida em Lisboa, mas também com Sofia Mendes em uma cerimônia civil em Porto há 8 anos. Certidões falsas, bigamia disfarçada, os gêmeos, Pedro e Ana, nascidos 7 anos atrás em uma clínica privada. Sofia era advogada em um escritório de elite, especializada em direito familiar. Ironia amarga que fez Maria rir histericamente sozinha em casa, lágrimas misturadas ao riso. A casa em Matozinhos era elegante, avaliada em centenas de milhares de euros, financiada por investimentos de Ricardo que Maria nunca soubera. Classe social. Enquanto Maria lutava com contas no final do mês, comprando em mercados baratos, Sofia vivia em luxo, com piscina e jardim bem cuidado. Nequalidade gritante, como uma ferida aberta. Ricardo subira na vida às custas delas, jogando com duas realidades como um malabarista habilidoso. A predistoria de Maria veio à tona em flabaques dolorosos, cada um carregado de emoção crua. Ela crescerá em uma família modesta em Setúbal, filha de um pescador que cheirava a mar e sal, e uma costureira que costurava sonhos em tecidos baratos. Estudará com bolsas parciais, sonhando em ser escritora, mas optara pelo ensino para ter estabilidade, sacrificando ambições por um salário fixo. Ricardo fora seu salvador, o homem que a tirara da mediocridade com promessas de um futuro brilhante. Agora, via que ele usará sua lealdade como escudo, enquanto construía castelos de areia com outra. Por quê? Questionava-se à noite, folheando o álbum de casamento sob a luz tênue do abajur. Eles jovens, rindo na lua de mel em Sintra, o castelo ao fundo como um conto de fadas medieval, o vento sussurrando segredos que ela ignorara. Mas contos de fadas tinham monstros escondidos nas sombras, e Ricardo era o seu. A escalada do conflito começou sutil, mas ganhou força com momentos de tensão palpável. Maria decidiu não confrontá-lo ainda, optando por uma vingança calculada que a consumia por dentro. Ele vai pagar por cada lágrima,
Jurou para si mesma em frente ao espelho da sala, girando o anel de noivado no dedo, o diamante falso brilhando sob a luz da cozinha como uma acusação muda. Ela comprou um bilhete de trem para Porto, fingindo uma conferência de professores em uma ligação falsa com a diretora da escola. Chegou à cidade ao entardecer, o Douro reluzindo como ouro líquido sob o sol poente, mas sua mente era uma tormenta. Alugou um carro e dirigiu até Matozinhos, estacionando em frente à casa de Sofia com o motor ligado, pronta para fugir se necessário. O portão de ferro forjado, as flores coloridas no jardim. Tudo gritava prosperidade invejável. Ela esperou horas, o estômago revirando, até ver Sofia sair para passear com os cães, uma mulher alta e elegante, com cabelos loiros presos em um coque perfeito e um vestido floral esvoaçante que dançava com a brisa do mar. Maria desceu do carro, aproximando-se com passos firmes, o coração martelando como um tambor de guerra. Sofia Mendes. A mulher parou, os olhos azuis curiosos virando-se para ela com um misto de surpresa e polidez. Sim, quem é você? Maria estendeu a foto, as mãos trêmulas, sentindo o papel úmido de suor. Eu sou Maria, a esposa de Ricardo, a primeira. O rosto de Sofia empalideceu, como se o sangue fugisse de suas veias, e ela pegou a foto, virando-a devagar, reconhecendo a dedicatória com um gemido baixo. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Entre, por favor, antes que as crianças vejam. Dentro da casa, o ar cheirava lavanda fresca e bolo recém-assado, um contraste acolhedor com o caos emocional. A sala era ampla, com sofás de couro branco, quadros abstratos nas paredes cor de creme e brinquedos espalhados no tapete persa como evidências de uma vida feliz. As crianças, Pedro e Ana, brincavam no quarto ao lado, risos inocentes ecoando como punhais no coração de Maria. Sofia serviu chá com mãos instáveis, o bule tilintando contra xícaras de porcelana fina, e sentou-se, as pernas cruzadas elegantemente. Eu o conheci em um congresso em Braga há 8 anos. Ele disse que era solteiro, viúvo de um casamento breve que terminara em tragédia. Casamos em segredo porque ele viajava muito, e eu acreditava que era por causa do trabalho. Nunca soube de você. Lágrimas rolaram pelo rosto de Sofia, borrando maquiagem impecável, e ela cobriu a boca com a mão, um soluço escapando. Maria sentiu uma onda de empatia misturada à raiva, como um veneno doce. Elas eram vítimas do mesmo homem, unidas por uma traição que transcendia classes sociais. A conversa durou horas, iluminada pela luz dourada do pôr do sol filtrando pelas janelas amplas, criando sombras longas no chão de madeira polida. Sofia revelou detalhes íntimos. Ricardo passava metade do mês em Porto, fingindo viagens a trabalho, trazendo presentes caros que agora pareciam subornos. Ele contará histórias do passado pobre, do pai que o abandonara aos 10 anos, deixando com uma mãe doente no Alentejo rural, lutando contra a fome e o frio. Ele queria dar aos filhos o que nunca teve, uma família estável, luxo, educação de elite. Mas era uma ilusão construída sobre mentiras. Maria compartilhou sua própria dor com voz trêmula. Os anos de lealdade cega, as noites sozinhas abraçando o travesseiro com o cheiro dele, o sonho adiado de maternidade que agora se revelava uma cruel piada. Somos de mundos diferentes, disse Sofia, olhando ao redor da sala opulenta, os olhos cheios de culpa. Eu venho de uma família rica, pai banqueiro em Lisboa, mãe socialite. Ricardo me conquistou com sua humildade, suas histórias de superação. Classe novamente. Ele usará Sofia para ascender socialmente, enquanto Maria era o porto seguro, a âncora na pobreza compartilhada que ele fingia valorizar. Daquela aliança improvável nasceu o plano de vingança, carregado de intriga e emoção fervente. Vamos expô-lo, fazê-lo sentir o peso de suas mentiras, decidiu Maria, os olhos flamejantes refletindo a determinação de uma mulher renascida. Sofia assentiu, forte em sua vulnerabilidade, limpando as lágrimas com um lenço de seda. Elas reuniram provas meticulosamente, e-mails impressos em papéis escondidos, extratos bancários mostrando transferências divididas como fatias de um bolo envenenado, fotos de família de ambas as vidas coladas em um dossiê secreto. Maria contratou o detetive para mais detalhes, certificado de nascimento dos gêmeos estando Ricardo como pai, um apartamento alugado em nome falso em Coimbra para encontros clandestinos. Elas imaginavam um confronto com detalhes vívidos,
No aniversário de casamento de Maria e Ricardo, em um restaurante chique no bairro Alto, com Sofia e as crianças aparecendo de surpresa, como fantasmas do passado. Advogados presentes, polícia alertada por bigamia. Ele vai perder tudo: emprego, reputação, liberdade. Sussurrou Maria em uma ligação noturna com Sofia, a voz baixa para não acordar Ricardo, que roncava ao lado. Enquanto isso, Maria sabotava sutilmente, adicionando camadas de suspense psicológico. Enviava flores anônimas para Sofia com cartões insinuantes. Pensei em você, amor. R. Ricardo entrava em pânico, ligando para Sofia em horários estranhos. Quem mandou isso? Alguém sabe do nosso segredo. Ela fingia inocência, como combinado, mas sua voz tremia de verdade. Maria ligava para ele de números bloqueados, sussurrando eu sei da sua dupla vida antes de desligar abruptamente, deixando acordado à noite, suando frio. Ele emagrecia visivelmente, os olhos fundos como poços escuros, atribuindo ao estresse do trabalho. Estou sendo perseguido, Maria. Talvez o rival no canteiro de obras, confidenciou-lhe uma noite, abraçando-a com desespero. Ela o consolava com abraços falsos, por dentro fervendo de satisfação vingativa, mas também sentindo uma pontada de pena. Era isso o amor reduzido? Flashbacks atormentavam Maria em momentos inesperados, adicionando profundidade emocional. Lembrou de uma viagem ao Algarve anos antes, quando Ricardo desaparecera por horas para uma reunião urgente, deixando-a sozinha na praia, o sol queimando sua pele enquanto ela imaginava cenários românticos. Agora, via que era para ligar para Sofia, talvez até visitá-la. Ou Natal em que ele chegará atrasado, com presentes para ela embrulhados às pressas, mas os olhos distantes, cheios de culpa disfarçada. Taias do passado, pensou ela, folheando um diário antigo encontrado no sótão empoeirado, páginas amareladas cheias de sonhos juvenis de Ricardo. Meu pai me deixou sem nada. Vou construir impérios, famílias perfeitas, para nunca sentir o vazio novamente. Uma compensação distorcida, mas imperdoável, que a fazia chorar de raiva e compreensão conflituosa. A escalada atingiu o pico quando Maria descobriu mais em uma busca noturna. Ricardo tinha uma conta secreta com economias substanciais para as crianças, deixando Maria sem nada em caso de divórcio ou morte. Raiva pura explodiu dentro dela como fogos de artifício, e ela planejava vazar as provas para o chefe dele, destruir sua carreira meticulosamente construída. Justiça para as mulheres que ele usou como peões, murmurava, olhando o mar agitado da janela do trem de volta de Porto, as ondas espelhando sua turbulência interna. Mas então veio o twist inesperado, um momento de virada emocional que abalou tudo. Uma noite chuvosa em Lisboa, o céu desabando em torrentes que batiam nas janelas como lágrimas coletivas. Ricardo desmaiou na cozinha enquanto preparava café para eles. O copo quebrou no chão de azulejos, estilhaços voando como fragmentos de seus sonhos partidos, e ele caiu com um baque surdo, o corpo convulsionando levemente. Maria chamou a ambulância com voz histérica, o pânico genuíno substituindo a fúria como uma onda avassaladora. No Hospital Santa Maria, o médico, um homem grisalho com olhos cansados e voz suave, entregou o diagnóstico após exames exaustivos. Câncer no pâncreas, estágio 4, metástases no fígado e pulmões. Meses, no máximo. Desculpe, senhora. Maria sentou-se ao lado da cama, segurando a mão dele, veias salientes sob a pele pálida como papel, as máquinas apitando um ritmo fúnebre. Ricardo acordou grogue, tubos no braço, o cheiro de antissético impregnando o ar. Maria, eu errei. Perdoe-me, sussurrou, a voz fraca como um sopro de vento. A confissão veio em sussurros entrecortados, entre tosses dolorosas. Comecei com Sofia por acidente, uma noite solitária em uma viagem onde me senti perdido. Mas amei as duas de formas diferentes. Queria dar a vocês o que minha mãe perdeu. Segurança, amor sem buracos. Meu pai nos abandonou. Eu jurei não repetir o ciclo, mas criei um monstro maior. Lágrimas escorriam por seu rosto envelhecido prematuramente, o olhar implorando perdão, cheio de arrependimento cru. Maria sentiu o ódio derreter como gelo ao sol, substituído por uma tristeza abissal que a engolia inteira. Ele morreria, deixando buracos irreparáveis em duas vidas, e a vingança agora parecia mesquinha diante da mortalidade. A culminação foi um turbilhão emocional, um clímax de dor e redenção.
Maria ligou para Sofia no meio da noite, a voz quebrada. Venha, por favor. Ele está morrendo. Sofia veio de trem com as crianças, chegando ao amanhecer com olhos inchados e malas apressadas. No quarto de hospital, cheirando a desinfetante e flores murchas enviadas por colegas, as duas mulheres se abraçaram apertado, lágrimas silenciosas misturando-se em um abraço que transcendia a rivalidade. Pedro e Ana, confusos e assustados, aproximaram-se da cama com passos hesitantes. Papai, por que você está doente? Perguntou Ana, tocando o braço dele com dedinhos pequenos e quentes, os olhos grandes cheios de inocência. Ricardo sorriu debilmente, o rosto afundado contra o travesseiro branco, estendendo a mão trêmula. Eu amo vocês todos. Desculpem pela bagunça que causei. Sejam fortes. Sofia segurou a outra mão dele, formando um círculo de dor e perdão forçado, o ar carregado de soluços abafados e o bip constante do monitor. Maria olhou no espelho do banheiro adjacente, vendo uma mulher transformada, olhos endurecidos pela traição, mas cheio de compaixão recém-nascida, o reflexo borrado pelas lágrimas. A vingança evaporara como fumaça. O que restava era a humanidade nua, vulnerável. Ricardo piorou rapidamente nos dias seguintes. Quimioterapia paliativa que o deixava nauseado, noites de dor lancinante onde ele gritava baixo, visitas alternadas que esgotavam as duas mulheres. Maria e Sofia se revezavam, formando uma amizade improvável forjada no fogo da adversidade. Somos irmãs na traição, brincou Sofia uma vez, rindo através das lágrimas enquanto compartilhavam um café fraco na cafeteria do hospital, as mãos entrelaçadas em solidariedade. Ele morreu 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de outono, o sol filtrando pelas cortinas como uma bênção tardia. O último suspiro foi pacífico, com Maria e Sofia ao lado, segurando suas mãos. O funeral foi duplo. Em Lisboa para a família de Maria, com parentes humildes chorando em silêncio, em Porto para Sofia, com amigos da elite murmurando condolências. Mas elas uniram todos em uma cerimônia simples na igreja onde Maria casara, simbolizando o ciclo fechado, o órgão tocando uma melodia melancólica que ecoava nas paredes antigas. Na resolução, Maria e Sofia decidiram unir forças, transformando a tragédia em algo construtivo. Venderam as propriedades, o apartamento modesto em Lisboa e a casa luxuosa em Porto, criando um fundo educacional para Pedro e Ana, garantindo que as crianças tivessem o futuro que Ricardo sonhara, mas de forma honesta. Maria adotou as crianças como tia honorária, visitando Porto regularmente, levando-as para passeios na praia onde ensinava sobre conchas e histórias do mar, risos misturando-se às ondas. Ela encontrou força na literatura, escrevendo um livro sobre traição, redenção e a força feminina. Espelhos achados, onde derramava sua alma em páginas que curavam feridas antigas. Sentada na praia de Cascais, onde tudo começara com um beijo salgado, ela jogou o anel de noivado no mar agitado, vendo afundar nas ondas espumosas como um adeus definitivo. Adeus, Ricardo, sussurrou ao vento, sentindo uma paz frágil se instalar. O final aberto pairava no ar. Maria amara novamente, permitindo que um novo homem entrasse em sua vida, ou a sombra da dupla vida perseguiria para sempre, como um fantasma amigável. A moral ecoava suavemente. A vingança queima a alma como fogo selvagem, mas o perdão, mesmo doloroso e imperfeito, reconstrói das cinzas. Mulheres fortes superam, unidas contra as tempestades da vida, tecendo novas narrativas de esperança.